Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar aí as nossas discussões acerca do realismo e do naturalismo. Saibam que depois a gente ainda vai trabalhar com parnasianismo, que é uma estética também dessa perspectiva, que também pertence a essa corrente materialista, racionalista, apolínea, né, do final do século XIX, mas de uma outra forma, é um outro retrato, tá, da realidade. Então, por isso eu separei, trabalhei só realismo e naturalismo, parte dessa corrente num bloco, porque elas se aproximam. E, embora o parnasianismo também parta dessa concepção mais materialista, é uma estética que tem estrutura em poema, né? O gênero é poema, e além disso ela vai se apresentar de forma bastante diferente dessa perspectiva de retratar os trabalhadores, de retratar a luta de classes, de retratar essas teorias que nós discutimos aqui do final do século XIX, tá? Por isso eu separei, mas as três estéticas fazem parte desse contexto materialista do final do século XIX, mas se portam de forma diferenciada. O realismo e o naturalismo também se portam de forma diferenciada, mas se aproximam mais porque ambos, do ponto de vista da forma, trabalham com textos em prosa, né? Tem esse aspecto do gênero. E, além disso, os temas também dialogam, né? Os temas dialogam, ok? Bom, então nós vamos finalizar retomando algumas questões acerca do contexto, acerca das características, tá? E respondendo algumas questões também que estão no livro de vocês, tá certo? Vamos lá? Bom, vamos começar fazendo aí uma intertextualidade com a obra. Opa, vou botar para cá, né? Vamos fazer uma intertextualidade com as obras pictóricas dessa época, porque, na verdade, gente, a literatura, ela vai sempre dialogar, sempre ela dialoga com as outras artes, né? Quando a gente vê surgir os movimentos literários, na verdade é porque existe um imaginário artístico, né? E muitas vezes não, e também filosófico, que está envolvido naquelas ideias, tá? Então a literatura nunca está sozinha, nunca pense em literatura. Hoje, então, né? Inclusive, é muito importante pensar nessa intertextualidade, né? Nessas relações entre as diversas mídias, as diversas linguagens, diversas linguagens artísticas. Inclusive hoje, se fôssemos conversar sobre isso, né, as fronteiras entre as artes, elas são bem menos marcadas do que eram nessa época, por exemplo, em que se falava de forma tão categórica, né, tão marcada em pintura, em escultura, em literatura. Hoje, nós já temos essas fronteiras entre as artes, essas linhas entre as artes, elas são bem tênues, né? Observem isso, né? Se a gente pensar no cinema, se a gente pensar nas instalações,
nas interferências urbanas, né? Procure pensar a arte de uma forma um pouco mais ampla, né? Vocês já foram a Inhotim? O maior museu a céu aberto do mundo, né? Que fica em Brumadinho, né? Em Minas, né? Se não foram, procurem ir e procurem consultar para vocês verem, porque Inhotim traz muito dessa perspectiva dessa obra mais elástica, né? Bom, enfim, mas é fato que em todas as épocas esse diálogo sempre aconteceu. Isso é fato, tá? Esse diálogo com as artes, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho também sobre as artes. Tem alguns desses pintores que eu já apresentei para vocês no início, né? Na primeira aula, e até porque tem imagem no livro de vocês, né? Do Colbert, né? Do Gustave Colbert, tem imagem, a imagem, acho que introdutória do capítulo é dele, então a gente já falou um pouquinho mais. Mas vamos reforçar isso, tá? O Colbert, ele é um pintor francês, ele é o pioneiro do chamado estilo realista, né? E dá para perceber nessa pintura já todas as preocupações do realismo, porque como a gente vem falando, o realismo ele é uma ruptura com a perspectiva dionisíaca, romântica, que retoma, né, toda aquela perspectiva mais ligada à emoção, à transcendência, à Idade Média, né, dessas correntes ligadas a uma perspectiva dionisíaca, né? Ele rompe com isso, né? Ele é, na verdade, o pintor da vida cotidiana. E a vida cotidiana que ele retrata é a vida campestre, né, da sua região. Né? Ele rompe com a pintura da imaginação. Né? Observe que o nome dessa obra é Os Britadores de Pedra. Então, ele opta por retratar trabalhadores e um trabalho pesado, né? Um trabalho manual, um trabalho executado com muito esforço, né? Um trabalho que vai sofrer exploração, né? Nessa época, e hoje também, né, gente? Então, o Colbert, ele, na época, ele é considerado um pintor de provocações, né? Certo? Ele provoca. Por quê? O que se pintava nessa época, né, gente? Vamos lembrar? As pinturas falavam de quê? As pinturas, na época, consagravam cenas bíblicas, heróis históricos, heróis mitológicos, né? Personagens mitológicos. Aí vem o Colbert, né? E retrata pessoas simples, anônimas e o cotidiano, tá? Então, isso, de fato, gera um estranhamento, né? Por parte aí dos consumidores, digamos assim, de arte, né? Acostumados a cenas bíblicas, e aí, de repente, ele retrata um homem simples, um homem que não tem nome, é anônimo, ele não é um herói mitológico, né? A luta é uma luta cotidiana, não é uma luta contra deuses, né? E então ele acaba fazendo uma arte política, né? E o Colbert, ele tinha muitas ideias socialistas, né? Na verdade, esse é um contexto em que surgem, né, de meados do século XIX para o final do século XIX, surgem muitas ideias
muitos escritos, né, de cunho socialista, né, e ele procurava representar a pobreza como uma espécie de denúncia, né, de um determinado contexto social de desigualdades, né? Essa não é uma preocupação só do Colbert, essa é uma preocupação dos artistas dessa época, né? Eles vão romper com a perspectiva idealizada de apresentar cenas, tanto na pintura quanto na literatura, cenas da sociedade numa perspectiva idealizada. Eles vão romper com isso e vão retratar uma realidade mais dura, a realidade de pessoas que vivem em condições subhumanas, inadequadas, né? Como a literatura também vai fazer. O Émile Zola faz isso em O Germinal também, né? A Luísa Azevedo, aqui no Brasil, também faz isso em O Cortiço, né? Tá? Então, é uma arte que se envolve também com a política. E, por isso, né, ele vai ser, muitas vezes, contestado, né? Mas ele se torna um pintor extremamente importante e precursor, né, dessas ideias, precursor desse retrato, tá? Bom, vamos lá. Aí nós temos um outro pintor, também francês, eu não sei se eu cheguei a dizer que Colbert é francês, mas um outro pintor, o Daumier. Na verdade, gente, o Daumier, ele é conhecido como, ele é muito conhecido hoje, né, como caricaturista. Ele é um dos primeiros, aliás, ele é chamado de o Michelangelo da caricatura. Só para vocês terem uma ideia, né? Ele tem esse apelido, Michelangelo da arquitetura, ou da caricatura, desculpem, porque ele é caricaturista, chargista, pintor, ilustrador, né? E ele vai publicar muito numa época em que está se fazendo uma sátira política, tá? E ele, inclusive, vai ficar muito famoso por conta de uma charge que ele faz, que se chama Gargantua, né? Gargantua é uma charge de 1832, vejam só, gente, 1832. Ou seja, há quase 200 anos atrás, né? Nessa charge ele retrata o rei Luís Filipe I como um monstro, né? Vale a pena dar uma olhada na internet e conhecer as obras dele, viu, gente? Vale a pena. Algumas bem chocantes, tá? Do Colbert também. Tem algumas bem chocantes que eu nem me atreveria a colocar aqui, mas que vocês podem pesquisar e conhecer, né? Ter conhecimento do que a arte, ao longo da sua história, né, vem procurando expressar de acordo com os sentimentos e o imaginário de uma época, né, de uma cultura, né? É interessante ter conhecimento de tudo isso. Bom, então ele retrata o rei Luís Filipe I como um monstro, né, devorando os seus súditos e sacos de ouro, né? Bem chocante, bem chocante. E aí ele vai preso, né, gente? Em 1832, se eu não me engano, ele foi preso. Ele ficou 6 meses preso. Ele não parou de fazer as suas charges, as suas caricaturas, mas ele fica preso, né, por ter feito isso. E em 1834 sai uma lei que proíbe sátiras, né? E aí ele acaba migrando para a pintura, né? Então, o que eu trouxe para vocês, na verdade, não foi uma charge, né? Nem uma caricatura. O que eu trouxe para vocês foi uma pintura,
né? Porque ele migra para a pintura e ele tem alguns quadros em que ele parece apresentar, né, uma compaixão nesse mesmo, né? Ele é bem sensível, né, nesse quadro, uma compaixão, uma sensibilidade por pessoas mais pobres, né? Por pessoas pobres, né? Dá para perceber nesse que ele está preocupado em retratar a vida simples, né? É a sociedade mesmo, a sociedade real, né? Verdadeira, do cotidiano, o homem simples, a mulher simples, a criança simples, né? No centro da obra. Tá? A literatura também faz isso. A literatura também coloca a literatura no centro político, ou no centro político, no centro da obra, né? E isso retrata, sim, uma arte política, né, gente? Uma arte que tende a se apresentar de forma mais crua, né? Tirando o véu, né? Não quer esconder nada, quer mostrar, tá? Bom, então nessa obra é bem nítido, né? Nítida essa compaixão, essa sensibilidade, né? O casal viaja no trem, né? A mãe com seu filho ao colo, ao lado uma criança dormindo, e assim dá para perceber, inclusive, nessas obras, gente, é bem interessante perceber as feições também, né? Os semblantes que são trazidos, né, por esses pintores. É bem importante isso. Bom, continuando, a gente tem aí um outro pintor, né, que se chama Van Gogh. Esse é extremamente conhecido, né? Vocês conhecem, tem obra do pai indicada, né? Obra do pai. O Van Gogh, ele fica na história da arte como um pintor pós-impressionista, né? Ele vai ficar... A gente tem filmes sobre a vida dele, porque a vida de Van Gogh é extremamente polêmica, dolorida, né? Então tem filmes sobre a obra dele, né? Mas antes de ele caminhar para essa perspectiva mais pós-impressionista, né? Ele participou também do realismo, né? E na verdade a primeira fase da obra de Van Gogh, ela é bastante influenciada pelo realismo. E essa obra, Os Comedores de Batata, é uma obra que pertence a essa primeira fase. Né? Vou ficar aqui de olho na hora, né, gente, que eu tenho mania de falar demais. Então, ele pertence a essa fase. Tá? Então, o que a gente tem aí nessa imagem, nesse quadro, né? A gente tem aí uma família, né? Então, novamente, a sociedade no centro da obra, né? Da obra de arte, né? Não a sociedade numa perspectiva idealizada, mas a sociedade como ela é, o que de fato as pessoas vivem, né? O cotidiano, a rotina das pessoas e, sobretudo, das pessoas menos favorecidas, os realistas e os naturalistas nas artes plásticas, né? Eles vão fazer isso, né? Na nossa literatura, é mais o naturalismo que vai abarcar essas classes menos privilegiadas, né?
É mais o naturalismo que vai fazer isso na literatura, tá? Nas artes plásticas, na pintura, isso aparece tanto no realismo quanto no naturalismo, tá? Bom, então, o que a gente tem? A gente tem pessoas que comem batatas e o interessante aí, o quadro não está muito nítido, né? Mas é interessante perceber que comem batatas com as mãos, né? E então a obra está fazendo uma alusão, digamos assim, a essas pessoas que produzem batatas, né? Que com o seu trabalho manual, que o seu trabalho manual junto à terra, né? Novamente essa questão dos camponeses, dos trabalhadores, né? Isso é muito retratado nessa época na Europa, né? Então, é o trabalho manual, é o alimento que eles próprios produziram, né? Que eles próprios trazem à mesa. Então, eu não sei, vocês podem pensar que isso é bobagem, mas não, essa perspectiva de identificar que existe toda uma história. Olha só, gente, isso é século XIX, por trás de um alimento, né? Se tiverem tempo, eu devia ter colocado aqui, que agora me veio à cabeça, o poema de Ferreira Goulart, O Leiteiro. Tá? Se puderem, procurem na internet O Leiteiro. Ferreira Goulart é um poeta, vamos abrir parênteses aí, que vocês já estão acostumados comigo, né? A gente abre parênteses quase que o tempo todo. Minha filha diz que eu sou a pessoa dos hiperlinks, que eu vou falando e vou abrindo links, né? Mas é isso mesmo, gente, nós temos que fazer essas associações, e a arte é muito rica para se fazer associações com a história, com a literatura, com a sociologia, com a filosofia e com as ciências de uma maneira geral, tá? Então façam sim esses links, né? Saber ir, saber voltar, mas façam esses links, tá bom? E saber fazer as associações, né? Bom, então tem um poema do Ferreira Goulart em que ele fala, né? Ferreira Goulart é século XX no Brasil, tá? É um escritor muito importante, é um crítico de arte. Não sei se vocês já ouviram falar, Ferreira Goulart. Leiam também Ferreira Goulart. E ele tem vários poemas, ele é considerado neoconcretista. E ele, nesse poema, ele vai falar desse caminho do alimento até ele se transformar em alimento. Ele não brota de repente numa caixinha como hoje, né, gente? A gente tem aí uma caixinha de suco, né, que vai para a mesa. Não. E mesmo assim, essa caixinha de suco que vai para a mesa, pensando nos dias de hoje, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina, essa caixinha também tem uma história, né? Ela iniciou lá atrás e há trabalhadores envolvidos até que essa caixinha chegue, né, até nós, né? Então, esse é um quadro que nos chama a atenção para essa reflexão, né? Eles estão comendo batatas, são batatas que eles plantam, né? Plantam com as mãos, comem com as mãos. São as mãos do seu trabalho, né? Observem que na imagem talvez não dê para perceber isso muito bem, mas procurem essa imagem, procurem as imagens de Van Gogh, né? Observem que, aliás, não só de Van Gogh, de vários artistas do realismo e do naturalismo, observem como as mãos são retratadas, observem como a face é retratada.
tá? Observem que essas mãos são mãos rudes, rudes de trabalho manual, trabalho braçal. Há algumas que vão aparecer em algumas obras, e aí eu não me refiro a Van Gogh, vão aparecer os traços, né, as marcas do rosto, né, do trabalhador, do trabalhador do campo, né? E nós podemos associar, obviamente, aos trabalhadores contemporâneos. E, aliás, uma outra associação que eu poderia ter feito aqui, colocado nessa aula, né, a gente podia fazer alusão aqui, por exemplo, ao filme Central do Brasil. Vocês já assistiram a Central do Brasil? Assistam. É um filme belíssimo, né, com a Fernanda Montenegro, né? E é um filme do Walter Salles, do nosso diretor Walter Salles, um filme do final do século XX, né? Se eu não me engano, de 1998. A Fernanda Montenegro, ela faz a personagem Dora, que é uma ex-professora aposentada, eu acho, meio frustrada, né? Pela sua condição, e ela vai para a Central do Brasil, sabem a Central do Brasil, no Rio de Janeiro? Ela vai para a Central do Brasil escrever cartas, é bem bonito isso, inclusive, escrever cartas para pessoas analfabetas. Então, pessoas analfabetas sentam e querem mandar cartas para lugares diversos e pagam a Dora, a personagem Dora, para que ela mande escreva e mande essas cartas. Só que ela não faz nada disso, né, gente? Ela não manda, ela fica com o dinheiro das pessoas, escreve a carta ali na hora, mas não manda, não envia, só fica com o dinheiro das pessoas, né? Só que, de repente, aparece o menino Josué, de 9 anos, cuja mãe era uma freguesa dela, da Dora, né? E ele vai até a Dora porque a mãe morreu, né? E ele precisa encontrar o pai. E ele vai atrás dessa correspondência, né? Que a Dora supostamente teria. E aí, gente, começa uma história belíssima, né? Um road film, né, que se chama, né, um filme de estrada, porque eles vão percorrer o Brasil em busca desse pai, né, desse menino de 9 anos. Ela se comove com isso e vai com ele, percorre o Brasil, né, à procura desse pai. É lindo o filme, é muito bonito, gente. Por que eu estou me lembrando dele? Por que eu estou fazendo referência a esse filme, se ele é um filme do final do século XX? Mas é um filme do final do século XX que tem uma série de imagens, uma série de frames, né, que nós chamamos, né, que são retratos dessas pessoas, né, dessa sociedade de classes menos privilegiadas no centro da obra. Tá? Tem, inclusive, um determinado momento que eles estão numa festa popular, uma festa na rua, e que vão aparecer em close, assim, close fechado na câmera, em toda a tela, né, gente? As imagens, os rostos dessas pessoas. E aí lembra muito essas obras do realismo e do naturalismo, né? Essas obras pictóricas do realismo e do naturalismo, porque vai aparecer com a maior nitidez as marcas do trabalho ao sol, né? As marcas do trabalho árduo nas mãos, no rosto, na pele, no cabelo, nos trajes, né? Então isso isso retoma, de certa forma, essas pinturas, né? Então, fechando parênteses aí, né? Fechando o Central do Brasil, que realmente vale muito a pena conhecer.
E voltando aí ao Van Gogh, né? A potencialidade expressiva do Van Gogh é muito forte, muito forte. Observem que ao centro dessa imagem, que as imagens dele são imagens escuras, né, gente? Mas ao centro a gente tem aí um candeeiro que irradia luz. E a luz é fraca. Essa luz fraca também fala, né? Essa luz fraca que está ao centro e que irradia para todos que estão à mesa, para todos da família, pouca luz, ela também traduz as circunstâncias em que as circunstâncias sociais, as condições sociais em que essa família se encontra, né? Mas dividindo as batatas. A própria luz fala disso, né? Porque a luz ela mostra a pobreza, mas ela mostra também uma unidade. Observem que todos estão iluminados da mesma forma, né? Isso é bem interessante, a questão da luz nesses... E como o cinema, né, gente, vai beber aí nessa fonte que é a pintura, né? Vamos lá. Bom, então, só para dar uma retomada aí, passei demais. Só para dar uma retomada, eu trouxe para vocês algumas características, né? Que estão que estão no livro de vocês, no infográfico, na página 296. Aliás, eu utilizei as imagens aqui, esse infográfico, né? Vocês devem ter percebido, quem já estudou o capítulo, que eu me utilizei das imagens desse infográfico, tá? Para trazer para vocês e para falar um pouco sobre isso, tá? Para vocês entenderem melhor também esse infográfico, tá? Bom, então a gente tem aí a revolução industrial, a chamada revolução industrial, né? Como uma continuação do iluminismo. É só a gente pensar no pêndulo, né, gente? A gente tem iluminismo, enciclopedismo, século XVIII, visão materialista, racionalista, né? Aí a gente tem influenciando o arcadismo, que é um neoclassicismo, visão materialista. Aí a gente tem o romantismo, influenciado pela Revolução Francesa, e retoma essa perspectiva materialista, apolínea lá do iluminismo. A luz, a ciência, o conhecimento, né? Aqui no século XIX, o cientificismo é a crença no progresso indefinido e ascensional e no desenvolvimento constante da civilização mecânica e industrial. Não é à toa que no século XX, o Charlie Chaplin, naquele filme muito famoso chamado Tempos Modernos, vai fazer a crítica a essa perspectiva aí do final do século XIX de mecanização do trabalho, tá? E uma mecanização que acaba explorando determinadas classes, né? Bom, continuando. Então, a ciência, o espírito de observação e de rigor, e aí observem que os naturalistas vão se utilizar tanto do narrador de terceira pessoa, exatamente desse narrador observador, exatamente para dar credibilidade àquilo que se descreve, né? O que se descreve é verdade, o que quer se provar algo, né? Que se pode provar por meio da observação, da experiência, da ciência, tá? Essas são palavras-chave aqui, tá? Bom, então ciência, o espírito de observação e de rigor forneciam os padrões do pensamento e do estilo de vida, desde que se julgava que todos os fenômenos eram explicáveis em termos de matéria e energia, e eram governados por leis matemáticas e mecânicas. É o positivismo, né, também, né, gente? O vasto processo de mecanização do trabalho e do pensamento refletiu-se tanto na vida material
como nas diversas ciências, ciências físicas, naturais, biológicas e nas ciências humanas também, né? Sociais, tá? E que correntes são essas? As correntes filosóficas, né? Positivismo, né, do Augusto Comte, nós já falamos em aulas anteriores, tudo é explicado por meio da ciência. O determinismo de Taine, né, determinismo, o comportamento humano está determinado pelo meio, pela raça e pelo meio histórico, pelo momento histórico, desculpem. O darwinismo, né, a teoria da evolução, a ideia de que sobrevive o mais forte e todas essas perspectivas que decorrem do darwinismo. E é interessante também pensar que não é à toa que o Machado de Assis vai escrever O Alienista e vai fazer também uma crítica, né, nele, porque ele está aí na onda, né, começa... Só que é uma visão diferente de saúde mental da visão de hoje, né, gente? A nossa visão de saúde mental hoje ela é bem mais ampla, né? E aqui começam as experiências, começam as reflexões, as pesquisas da psicologia científica, né? Bom, continuando, a gente tem aí, então, agora, já que mostramos tantos artistas europeus, né? Vamos trabalhar agora com um brasileiro. Eu já mostrei esse brasileiro para vocês, né? Que é o Marc Ferrez, desculpem, né? Ele é um fotógrafo. Marc Ferrez, ele foi fotógrafo do Império, né? Na verdade, ele é um fotógrafo do século XIX, né? Ele é o maior nome da fotografia do século XIX no Brasil, né? Ele é um dos mais importantes legados visuais sobre o Brasil, né? A obra dele está no Instituto Moreira Salles, a obra foi cedida pelo Gilberto Ferrez, né, que é filho dele, que também já morreu, obviamente, né? Gente, são mais de 5.500 imagens, né? São as imagens que nós temos e que registram o século XIX. E é interessante vocês assistirem algum vídeo sobre ele ou lerem alguma coisa sobre ele, porque é interessante ver que máquina... Bom, eu me interesso muito por isso, né? Por fotografia. E aí é interessante ver as máquinas com as quais ele saía por aí, né, fotografando, né? Bem legal ver isso, a história da fotografia, como isso é, e a história do Brasil, né? Ele recebe, em 1880, o título de fotógrafo da Marinha Imperial, porque ele tinha, né, ele tinha muita entrada no Império, né? Então, ele é considerado fotógrafo da Marinha Imperial, é o único fotógrafo a receber esse título. Ele vai receber um título honroso também, eu não sei muito bem, acho que da cavalaria, mais tarde, enfim, ele recebe uma série de títulos honrosos. Os historiadores hoje vão dizer... Sim, o que ele retrata? Ele retrata a escravidão, ele retrata atividades de trabalho. Então, nesse sentido, a gente também pode pensar nele como um retrato, né, desse contexto histórico aí, né, do final do século XIX. A gente pode, sim, no Brasil, esse retrato, né? Só que, na verdade, né, é bom também dizer, né, que essas obras também estão todas no Arquivo Nacional, tá? Para quem quiser pesquisar e quiser conhecer, né?
tem esse interesse na história do país, do nosso país. Bom, mas é interessante, gente, porque os historiadores hoje, alguns vão dizer, porque ele tem várias imagens das fazendas da época retratando a escravidão. E essas imagens, obviamente, não são imagens que retratam os detalhes sórdidos da escravidão, retratam o trabalho, né? Retratam as fazendas, as grandes fazendas, né? Mas não retratam a sordidez da escravidão, não. Mas é interessante que, como grande fotógrafo que ele é, primeiro que as imagens são muito boas, muito bem feitas, sobretudo para as máquinas que eram utilizadas naquela época, né? Mas é interessante porque a gente pode ficar de olho nos detalhes. No detalhe de um pé descalço, trabalhando, né? Trabalhando numa lavoura com o pé descalço. No detalhe do olhar, ele capta olhares, as mãos. Então, mesmo alguns historiadores dizendo que as fotos dele são fotos posadas, né? Há essa crítica, né? Que são fotos que são, acredita-se que tenham sido fotos encomendadas, né, pela elite brasileira para registrar as fazendas e tal. Ele consegue, com sutileza, retratar, não de forma sórdida, mas traços em que a gente vai perceber, hoje, né, a gente consegue fazer essa leitura das imagens, que as condições não eram boas para alguém estar descalço, trabalhando, não pode ser boa a condição de trabalho, né? Ok, então é um registro de valor histórico imensurável, tá, gente? Aqui a gente tem os meninos vendedores de jornais, que já também nos deixa atentos são crianças vendendo jornais, né? Já me deixa atenta, certo? Eu, com um olhar, né, contemporâneo para o passado, isso já me chama atenção, né? Ok. Bom, então, no livro de literatura de vocês tem algumas questões, né? Na página, que página é essa? Vou tentar me diminuir aqui. Na página 298, a gente tem algumas questões aí que são muito importantes de serem respondidas, tá? E por isso eu trouxe para vocês. Por que o cientificismo do século XIX, de certa forma, dá continuidade ao iluminismo do século XVIII? Podem acompanhar aí a página 298. O cientificismo do século XIX ele dá continuidade porque ele se baseia nos mesmos pressupostos. Quais são os pressupostos? Progresso e desenvolvimento da civilização a partir da razão e da ciência, tá? Então é o pêndulo voltando, né? Qual o impacto do determinismo e do darwinismo sobre os diversos campos da ciência e da literatura, né? A genética, a bacteriologia, a psicologia, né? Vão receber muita influência dessas correntes, né? É a tentativa de aplicá-las em experimentos laboratoriais, né? Em obras de ficção, as personagens vão ser concebidas a partir dessas ideias, né? Como nós já vimos nas aulas passadas. Segundo a citação de Zola, a grande arte é científica e impessoal. Já não é tempo de introduzir a justiça na arte. A imparcialidade da descrição torna-se, então, igual à majestade da lei. Qual é o papel da arte, segundo Émile Zola? Émile Zola foi quem escreveu o Germinal, né? Qual é o papel da arte, segundo ele? O papel da arte é ser objetiva, impessoal, científica. Essa é uma visão do Zola e daquela época, tá, gente? Para ele, não cabe ao artista comentar nem interpretar.
a realidade. Cabe ao artista retratar a realidade, certo? Essa é a visão e essa é uma expressão do naturalismo, retrato da realidade, tá? Bom, como o liberalismo do século XIX apresentava contradição com as condições políticas e sociais da época, e por que as teorias socialistas representavam uma saída àquela contradição? Porque, gente, na verdade, as ideias liberalistas, né, a ideia de liberdade, de igualdade social, ela fica comprometida quando trabalhadores são explorados, quando não se tem liberdade e igualdade para todos, né? E só para uma determinada classe, né? Os trabalhadores têm salários baixos, jornadas muito longas de trabalho naquela época, né? Exploração do trabalho infantil também aparece, né? Então, e por que as ideias socialistas cabem nesse momento? Por quê? Né? Porque elas são uma resposta para toda essa contradição, né? Entre discurso liberal e uma prática de desigualdade, né? E aí as ideias socialistas surgem para ir contra essa contradição, certo? Bom, aqui eu coloquei uma questão em que, só para a gente comparar, né, quais as semelhanças e as diferenças entre o Germinal e o Cortiço. Germinal, a obra do Émile Zola, famosa, e o nosso Cortiço, do Aloysio Azevedo. Tá? Quanto às semelhanças, as descrições das relações de trabalho, que tornam animalizantes ao zoomorfismo, né? Já mostrei na aula passada, apresentando dessa forma a redução biológica naturalista, uma vez que reduz a pessoa humana à condição de besta de carga, né? Isso vai aparecer tanto no Germinal quanto no Cortiço, explorada para formar, e aparecem nessas pinturas, né? Aparece nessas pinturas, para formar o capital de uma determinada classe, né? Em muitos aspectos são também comparados a animais, é o zoomorfismo. E aí qual seria a diferença? Né? A diferença é o espaço descrito. O germinal é o local restrito do trabalho, são as minas. Né? Aliás, é uma das maiores greves, porque a França já passou, né? O retrato dessa greve. Né? E no cortiço é espaço de trabalho e moradia, o público e o privado se misturam no Brasil, né? Então, também a conscientização quanto às formas de exploração de mão de obra trabalhadora também se dá de formas diferentes, né? Em um germinal, eles têm consciência, os trabalhadores se reúnem, falam sobre isso, discutem, até mesmo as mulheres também, né? Dessa exploração, tá? E o que mostra os primeiros, inclusive, os primeiros movimentos de trabalhadores na Europa, que no Brasil só vão acontecer no século XX. Pessoal, já passei da hora. Beijo para vocês, bom final de semana. E leiam esses romances, eu postei para vocês na plataforma, leiam, estudem, é muito legal, tá? Tudo isso, tá bem? E podemos fazer relações, comparar, enfim, uma discussão muito boa que podemos ter, né? Assim que voltarmos. Um beijo.